1 Timóteo 2, do 1 a 3. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Senhor. Amém. Grandes avivamentos, grandes transformações, grandes livramentos foram resultados de oração. O grande evangelista do passado, que a gente chama de o príncipe dos pregadores, o Charles Spurgeon, ele diz o seguinte, que sempre que Deus deseja realizar algo grande, Deus chama o seu povo para orar. Sempre que Deus está para fazer algo grandioso, Deus convoca a igreja para orar, o povo de Deus para orar. E você sente isso, uma convocação aqui dentro, um empurrão aqui dentro, dizendo, é agora, é a hora de me buscar. E você cede, não é uma programação, mas é um empurrão de Deus, dizendo para a igreja orar, para os crentes orarem, para irmãos e irmãs orar, jejuar. E é interessante que esse texto da palavra de Deus nos ensina exatamente sobre isso. E eu quero coletar com você alguns aspectos aqui para a gente poder analisar a importância da oração, os tipos de oração que devemos explorar, como nós devemos orar e os resultados da oração. O primeiro aspecto, a primazia da oração. Ela precisa vir em primeiro lugar, antes de tudo, antes de qualquer coisa, na vida da igreja, na vida do povo de Deus, antes de soluções aparecerem, antes de resoluções serem tomadas, a oração. E é por isso que esse texto começa com as seguintes palavras: antes de tudo. Repita comigo: antes de tudo. Vamos lá? Alto e bom som. Antes de tudo. Então, antes de qualquer coisa, orar. Antes de tudo, orar. Antes das programações da igreja, orar. Antes de nós tomarmos decisão, orar. Antes de comprarmos alguma coisa, orar. Antes de buscarmos soluções para qualquer área da vida, orar. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática das súplicas. A oração não é um apêndice na vida da igreja. A oração não é uma obrigação. A oração não existe só porque na nossa vida religiosa descobrimos que temos que orar. Nós precisamos abrir o coração para a importância da oração antes de qualquer coisa. Então, a primazia é o seguinte, é o colocar como prioridade. Prioridade é aquilo que vem antes. Então, antes, se você tem tempo de trabalhar para Jesus e orar, o que você precisa fazer primeiro? Então, orar. Dizer, eu vou fazer o mais importante, a primazia, orar. Porque dizem o seguinte, que quando nós trabalhamos, colhemos o fruto do trabalho nosso. Mas quando oramos, colhemos o fruto do trabalho de Deus. Então, antes de tudo, orar. Antes de evangelizar, orar. Antes de pregar, orar. A oração não é uma expressão de espiritualidade, ela é a alma da espiritualidade. Se não houver oração, não há comunhão com Deus. Se não houver oração, não há ligação entre nós e o céu. Se não houver oração, não existe resposta de oração. E aí, o nosso trabalho, a nossa vida, a nossa caminhada cristã, a nossa liderança, o nosso agir, se torna apenas o mecânico, o automático. Mas quando colocamos a oração como prioridade, nós colhemos frutos enormes do trabalho de Deus. Quando a reforma protestante estava para acontecer,
Martinho Lutero sendo bombardeado de todos os lados, ameaçado de morte, de prisão, e o julgamento e tudo mais, ele separava tempo para a oração, ele separava madrugadas, ele separava manhãs para a oração, e ele dizia: quando eu oro, eu tenho vitórias durante o dia inteiro, eu só colho as vitórias que Deus vai mandando, eu só vou armazenando as boas notícias daquilo que Deus está fazendo através do seu povo e entre o seu povo. Então, a primazia da oração, mas também um segundo aspecto, a variedade da oração. Você vai ver aqui no texto bíblico que se use prática de súplicas. Então, o que é súplica? É um tipo de oração que nós podemos dizer é o pedir a Deus, é o dizer a Deus: Senhor, eu sou insuficiente para ter isso que estou pedindo, eu tenho que apelar para o Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Quando uma mãe está com um filhinho enfermo, ela vai suplicar a Deus. Quando o pai de família está desempregado, é aquela oração que parte da alma, dizendo: Senhor, tem misericórdia. Isso é súplica. É alguém que precisa de uma resolução. Súplica é a oração pedindo a Deus, clamando a Deus, pedindo socorro para Deus. Você já teve situações assim, de pedir socorro para Deus? Já teve situações assim de não sair nem palavra, você se ajoelhar e gemer, e orar, e chorar? Já teve situação assim? Por vezes, Deus não quer ouvir sua palavra, Ele quer ouvir o seu choro. E Ele atende. É interessante que, numa determinada ocasião, a Bíblia fala lá em Gênesis que Agar e Ismael foram empurrados para o deserto para morrerem. E quando ele estava desidratando, o menino Ismael desidratando e quase morrendo, a Bíblia diz que a mãe, Agar, sofreu tanto que ela não queria ver o menino morrer, então ela se afastou, porque sabia que o seu filhinho iria morrer desidratado, iria morrer de insolação, e ela se afastou. E a Bíblia diz o seguinte, que Deus ouviu o choro da criança. Deus ouviu o choro da criança. Eu lembro de uma ocasião em que um pastor amigo meu, Carlos Queiroz, lá do Nordeste, lá de Natal, estava pregando num congresso, e o congresso estava tão pesado, havia tanta briga política por trás disso, havia tanta situação adversa para aquele congresso sair, e ele falou assim: pregar era um sacrifício naquele ambiente. E é interessante que ele disse o seguinte: uma criança começou a chorar. A criança começou a chorar no meio daquele clima. E ele lembrou de Ismael no deserto. E alguém quis fazer aquela criança parar de chorar. Ele disse assim: não, irmã, deixa chorar. Deixa a criança chorar. Talvez a única oração que Deus esteja ouvindo em nosso meio é dessa criança chorando. Súplica, súplica. Se você um dia estiver tão aflito que não sair palavras, o seu coração vai suplicar. Isso é súplica. E o apóstolo Paulo começa dizendo que exorta, chama a igreja para a prática de súplicas. A gente precisa fazer isso, porque hoje em dia, quando sofremos os nossos dilemas emocionais, corremos para o psicólogo. Quando sofremos com a saúde, corremos para o médico. Quando sofremos nossos problemas diversos, buscamos as soluções rápidas. Você já experimentou dobrar os joelhos e suplicar? É por isso que Paulo está dizendo: suplique, exorto a suplicar. Mas também orações. Segundo sistema que ele cita aqui, segundo método, orações que designam
o movimento da alma em direção a Deus, a nossa fala com Deus, a nossa busca a Deus. Terceiro, intercessões. A palavra intercessão traz a ideia de alguém entrar na presença do rei para pedir um favor para alguém outro que está precisando. Aquela ideia assim, alguém sabe de outra pessoa que está sofrendo algo e que o rei pode resolver. E aí ele entra na presença do rei para pedir o favor para o amigo. Intercessão. Quando a gente entra na presença de Deus para interceder por gente doente, por gente que está precisando, por casamentos que estão sofrendo, por famílias que estão sofrendo, quando nós vamos orar, dobrar o joelho, não por nós mesmos, mas por outros, é intercessão. Quando nós vamos orar, não por nós mesmos, nós vamos orar por uma causa. Por exemplo, temos orado aqui nos momentos de intercessão, seja de manhã, ou seja antes do culto, aquele momento de colocar causas diante de Deus, pessoas diante de Deus, ações de graça. O texto continua também dizendo ações de graça. O que são ações de graça? É a nossa gratidão expressa a Deus em forma de palavras. Gratidão faz parte da nossa comunhão com Deus. A gratidão, tanto no coração como nas palavras, afasta o inimigo. Você já percebeu como o diabo gosta de murmuração, de reclamação? Mas quando você tem o coração grato, você não alimenta aqui, você está alimentando a sua adoração a Deus. Então tenha o coração mais grato, agradeça pelo que Deus faz e fale isso para Deus. Agradeça pelo que Deus tem feito na sua vida, na vida da igreja, na vida da família, no trabalho. Agradeça. Nós temos motivos para agradecer sempre. O ingrato chora porque tem espinhos na rosa. O grato é aquele que agradece porque, apesar de espinhos, existe uma rosa lá. Já viram que tem gente que só olha espinho na vida? Começa a olhar as rosas e dizer obrigado, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor faz. Obrigado por isso que eu recebi de Ti. Às vezes coisas pequenas, você pode e deve agradecer a Deus. Às vezes a gente espera agradecer a Deus por uma coisa tão grande, uma grande colheita. Não, de repente você recebe alguma coisa pequena de Deus. Agradeça a Deus, agradeça ao Senhor. Mas também esse texto nos fala até onde vai a oração, até onde a oração chega, a favor dos reis, aliás, em favor de todos os homens, em favor de reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. A oração transpõe todas as barreiras geográficas. Você ora aqui por alguma coisa, lá do outro lado do mundo, Deus ouve. E no tempo de Deus, Deus está atendendo. E da forma de Deus, Deus está agindo. Para Deus não há distância geográfica. Para Deus não há nada que possa bloquear Ele de ouvir a oração. Veja bem, esse testemunho eu já contei há alguns meses aqui, mas sinto que devo contá-lo novamente. Eu era jovem ainda e, como jovem da igreja, participava do movimento que tinha em Curitiba chamado Mocidade para Cristo. E reunia-se jovens ligados a esse movimento, e nós tínhamos reuniões de oração, havia reuniões de impacto, haviam projetos evangelísticos de várias igrejas se reunindo, projetos de impacto, etc. Era um movimento em torno de evangelismo e intercessão, com vários jovens de várias igrejas participando. Mocidade para Cristo existe até hoje, né? Mas é interessante que naquela época a gente ia para as reuniões de oração, tinha uns momentos assim de testemunho,
E um testemunho que muito me marcou o coração foi de alguém que estava voltando de um trabalho da Jocum que tiveram nos Estados Unidos da América. E essa pessoa falou o seguinte, contou o seu testemunho dizendo assim: olha, nós estávamos em Belo Horizonte orando, buscando a Deus, nos reuníamos em jejum, oração, jovens, contando isso, nos reuníamos em jejum, oração, buscando a Deus, clamando a Deus, e de repente um dos jovens teve uma visão, assim, de alguém em cima de uma ponte, e essa pessoa olhando para baixo como que se preparando para se lançar no abismo. E ele levantou da oração e disse assim: olha, vamos orar por uma pessoa que agora está querendo se jogar de uma ponte, eu não sei quem é, não sei onde está, mas vamos clamar. E começaram a clamar, começaram a orar, começaram a entrar no mundo da intercessão. E eu quero dizer que isso é profundamente espiritual, é algo que envolve mistérios da oração, do nosso clamor e da nossa busca a Deus. E aí começaram a orar, clamar. Passou esse tempo, essa equipe de jovens missionários foi para os Estados Unidos meses depois, quem sabe, eu acho que mais de um ano depois, eles estavam lá evangelizando. E estavam evangelizando na cidade de São Francisco. E aí falaram com um homem que estava na rua, falando do amor de Jesus, falando da obra que Jesus podia fazer na sua vida. E aquele homem falou assim: olha, é interessante que vocês estão me falando de algo muito importante. Jesus me ama. Eu fiquei sabendo que Jesus me amava. Eu fiquei sabendo que Jesus se importava com a minha vida. Eu fiquei sabendo há tanto tempo atrás, porque eu estava naquela ponte lá em cima, tentando me jogar, porque a vida tinha acabado para mim, os meus ideais, meus sonhos, e agora eu queria me atirar e acabar com tudo. E de repente, uma mão me segurava, me puxava, eu ia novamente, algo me puxava, eu ia e eu desisti. E eu entendi que Deus tinha um projeto para a minha vida. E aqueles jovens perguntaram: quando foi isso? Aquele homem disse: foi tal data, assim, assim. Eles falaram: poxa, foi no dia que nós estávamos lá em Belo Horizonte orando, o dia daquela visão. Como o senhor estava vestido, com uma blusa bordô, uma calça jeans, exatamente aquelas características daquele jovem, do homem que aquele jovem teve a visão sobre ele. E aí eles fizeram a pergunta mais crítica: qual o horário? E fizeram o cálculo do fuso horário. Era exatamente o horário em que os jovens estavam orando. Não restou dúvida. Deus nos chama para as batalhas de oração, para as batalhas de intercessão, para as batalhas de súplica. E a oração alcança onde nós não imaginamos. Ela alcança em outros países. Nós oramos aqui, Deus opera lá em outros países. Nós oramos aqui, Deus opera dali 3 meses. Nós oramos hoje aqui, de repente as bênçãos de Deus começam a chegar a colar daqui 2 meses. Respostas de oração. Não existe nada que prenda a oração. O tempo não prende a oração. A distância não prende a oração. A oração tem alcance. E é por isso que ele diz: a favor de todos os homens, a favor de gente crente, gente não crente, a favor de crianças ou de velhinhos, devemos orar. A favor de irmãos de fé ou de inimigos, devemos orar. Devemos orar por aqueles que não são crentes, devemos orar.
Devemos orar por alguém que no mundo espiritual está sofrendo consequências, desdobramentos terríveis do agir do inimigo. E talvez você nem imagina o quanto a tua oração é importante para isso. Um homem, contei isso no culto na palestra sobre evangelismo. Um homem tinha 3 amigos e ele não sabia discipular, não sabia evangelizar, mas ele se colocou a orar pelos 3 amigos não crentes. Começou a orar e clamar todos os dias. Dali 5 anos, o primeiro amigo se converteu. E ele disse uma resposta de oração. É interessante que dali mais algum tempo, esse intercessor morreu. E no dia do velório dele, alguém olhou na Bíblia e viu o propósito de oração dele escrito assim na primeira contracapa da Bíblia. E a pessoa, um dos homens pelo qual ele estava orando, estava no velório, no culto fúnebre, e entregou a vida para Jesus. E disse: eu não sabia que ele orava tanto tempo por mim, pela minha conversão. Então eu entrego minha vida para Cristo. Segunda resposta de oração. E depois de muitos anos dele já ter morrido, o terceiro entregou a vida para Jesus. Aleluia. Eu quero te dizer, irmão, irmã, continue a orar, continue a interceder, continue a buscar, continue a suplicar, porque a oração está chegando diante do trono de Deus. Também o texto diz a favor dos reis. Em nossa época, em nosso país, a favor dos governantes, a favor de quem dirige nossa cidade, a favor de quem dirige nosso estado, a favor de quem preside o nosso país. A Bíblia diz em Apocalipse 5:8, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles a harpa e as taças de ouro cheias do incenso, que são as orações dos santos. Em outras palavras, as nossas orações estão chegando a Deus. E a gente, por vezes, vê a corrupção tomando conta do país, diz assim: será que Deus está ouvindo? Você já não pensou isso? Será que Deus está ouvindo? Será que eu não tenho que orar por outra coisa aqui mais perto de mim? Deus está ouvindo. A Bíblia diz: as orações dos santos estão armazenadas diante de Deus. E chega uma época, diz o texto, que isso se transforma em juízo. As orações dos santos estão lá. As minhas e as suas orações pelo nosso país estão lá. As minhas e as suas orações pedindo a Deus intervenção, pedindo a Deus cuidado, pedindo a Deus, clamando a Deus pelo nosso país, estão lá. A pergunta é: você tem orado? Essa semana você já orou pelo presidente da República? Essa semana você já orou pelo nosso prefeito? Essa semana você já orou pelos juízes ou pelo juiz dessa cidade? Nessa semana você já orou pelo pessoal do STF? Às vezes a gente só fala, né? É agulhada, mas Deus está dizendo: ora, ora, né? Clama, está armazenado lá diante dele. Os propósitos da oração. Com que propósitos devemos orar? Para que finalmente, veja comigo o versículo 2, a última parte, para que vivamos vida tranquila e mansa. Fala comigo, tranquila e mansa, para acordar. De novo, vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Senhor. O que é vida tranquila? Pelo original do texto aqui é livre das inquietudes externas. É alguém que sofre bombardeios de fora para dentro e continua tranquilo. Não se deixa ser afetado. Crente que não se deixa ser afetado por má notícia, por maledicência, ergue a cabeça assim
e continua. É o que o texto está dizendo. Vida tranquila, sem as inquietudes externas. E o que é a vida mansa? Na gíria por aí, vida mansa é quem não precisa trabalhar. Mas não é isso que o texto está dizendo. A vida mansa é sem as inquietudes internas. Aquele que não vive perturbado. Aquele que, apesar das lutas e provações, preserva o sorriso. Apesar das lutas e provações, preserva o sono. Apesar das lutas e provações, preserva o bom humor. Eu sei porque tem muita gente aqui assim na igreja. Às vezes você sabe, aquele irmão, aquela irmã está enfrentando luta, mas quando vai cumprimentar, sai um sorriso, sai um abraço. Sabe o que é isso? É resultado de oração, é Deus cuidando de você, é Deus, irmão, irmã, na sua vida, é Deus em você, e isso produz uma paz interior, que a Bíblia diz que é inexplicável, excede todo entendimento, mas é resultado de oração. Queridos, a posição mais poderosa para um crente estar é de joelhos, de joelhos. Eu lembro que li que certa vez o evangelista John Wesley, que era um homem de oração e levava a palavra com poder e autoridade pela Inglaterra, e milhares, centenas de milhares de pessoas se convertiam a Cristo, e ele ia pregando de vila em vila, de distrito em distrito, de aldeia em aldeia, a cavalo, levando a palavra de Deus junto com seus companheiros, começando os grupos de discipulado, de oração, etc. E certa vez ele chega num determinado lugar, a um homem à beira do rio, quebrando pedras com um martelo, com a marreta, quebrando pedras de joelho, e as pedras iam se quebrando, e provavelmente aquele homem faria algum trabalho, e o John Wesley ali parado, dando água para o cavalo e olhando a cena, depois disse para aquele homem, aquele trabalhador, ele disse: quem me dera eu pudesse quebrar os corações dos meus ouvintes, ao pregar a palavra de Deus, da mesma forma que você está quebrando essas pedras. E aquele trabalhador disse assim: você já experimentou fazer isso de joelhos? Você já experimentou marretadas de joelhos? Talvez Deus está chamando a gente nesse tempo para ficar mais de joelhos na presença de Deus, clamar mais a Deus, depender mais de Deus. E é por isso que Deus age, é por isso que Deus faz, e testemunhos nós vamos ver acontecer, se tivermos a nossa caminhada de oração. Deus começa a trabalhar, trazendo santidade, trazendo dons, trazendo salvação de muitas vidas. Deus começa a agir, quando a igreja se dispõe a orar, quando a igreja se dispõe a clamar, quando nos dispomos a buscar a Deus de forma intensa. E eu quero perguntar, você está disposto a isso? Amém?